Parece uma cena de filme de ficção científica, mas a verdade é que no mês de março de 2020, de maneira completamente inusitada, foi essa a imagem que os moradores da Espanha viram no belo céu de algumas cidades. Num momento de crise devido a um novo vírus, a Espanha tinha um inimigo invisível para se preocupar. Porém, nem mesmo essa pandemia escondeu esse suposto objeto visto no céu que chocou todas as pessoas que tiveram a oportunidade de vê-lo. No entanto, esse não é o primeiro OVNI que aparece no céu e nem tampouco será o último. Ao longo da história da humanidade e até mesmo antes da história ser escrita, no que chamamos de pré-história, existem relatos de possíveis aparições alienígenas. Estamos sozinhos no universo? Existe vida fora da Terra? Essas perguntas que atravessam os séculos e despertam curiosidade no ser humano costumam vir à tona a cada OVNI visto no céu, ou pelo menos de supostos relatos de pessoas que alegam tê-los vistos. De mistérios não desvendados nos dias atuais, até a aparição no céu da Espanha, vamos relembrar no vídeo de hoje casos que chamaram a atenção de moradores em todo o planeta. Mas é claro que antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Alienígenas, OVNIs e abduções são assuntos que fascinam e amedrontam as pessoas ao redor do mundo há muito, muito tempo, mais do que talvez imaginemos. Diversos lugares são conhecidos por supostas aparições de seres de outros planetas e um dos mais famosos desses é a Área 51, uma instalação da Força Aérea Americana que, segundo alguns acreditam, esconde provas de que extraterrestres existem. Mas essa não é a única teoria criada sobre o assunto. Imagine, por exemplo, se uma única teoria fosse capaz de explicar tudo o que está acontecendo no mundo atualmente. Desde supostas aparições alienígenas até recentes reviravoltas políticas. O astrofísico Neil deGrasse Tyson pode ter encontrado uma resposta nada ortodoxa para todas essas questões. Segundo ele, a Terra pode ser simplesmente um zoológico criado por alienígenas que se divertem assistindo à estupidez humana. O cientista é cético quanto ao futuro contato entre a humanidade e formas de vida inteligente. Entretanto, acredita que essa interação já pode ter acontecido e, ao invés de nos destruir, como é esperado por muitos especialistas, os extraterrestres escolheram nos ignorar sem o nosso conhecimento. Talvez uma aparição do passado fermente essa ideia do astrofísico. Olhe por alguns segundos para essa luz. Não, isso não é uma montagem feita por alguém por meio do Photoshop ou coisa do tipo, embora pareça. Essa foto mostra o que aconteceu na Noruega na noite do dia 9 de novembro de 2009. Realmente, coisas estranhas ocorreram no país neste dia. De uma hora para outra, sem qualquer aviso, um enorme vórtice eletromagnético tomou o céu da Noruega, clareando a noite como se fosse um astro que tivesse descido do espaço em direção à atmosfera da Terra. O fenômeno, que durou 12 minutos, deixou muita gente espantada, como era de se esperar, e provocou pânico nas redes sociais, que espalharam fotos do brilho para todos os países. Para acalmar a população, o governo do país disse se tratar de um teste de mísseis da Rússia. E foi a partir deste momento que o primeiro impasse começou. Acontece que um tempo depois, a Rússia negou ter feito tal teste. Após a negação da Rússia, o governo deu outra resposta, dizendo ser um fenômeno natural. Em seguida, voltou para a primeira resposta, afirmando novamente ser resultado de testes de mísseis. Sinceramente, esses argumentos, que claramente são desculpas, não convencem até hoje. O tempo passou, a poeira baixou e então apareceu o Wikileaks. O Wikileaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos sediada na Suécia que publica em sua página postagem de fontes anônimas, documentos,
fotos e informações confidenciais vazadas de governos ou empresas sobre assuntos sensíveis. Um relatório do almirante da Frota do Norte russa, Maximov, do primeiro-ministro Vladimir Putin, disse que um misterioso vórtice magnético atualmente focado no Golfo de Aden desafiou todos os esforços combinados da Rússia, dos Estados Unidos e da China para fechar e verificar a causa exata de sua origem. O Golfo de Aden é um golfo situado no Mar de Omã, no norte do Oceano Índico, entre a Somália, no chifre da África, e Iêmen, na costa sul da Península Arábica. E seria ali o local ao qual o vórtice pertenceria. Depois de muitas teorias, a mais aceita era a especulação que o vórtice do Golfo de Aden fosse um Stargate, aparelho anular supercondutor que permite viagens pelo subespaço, por assim dizer. Segundo os defensores da tese, as viagens aconteceriam através de um buraco de minhoca estável, com destino a outro aparelho idêntico localizado a uma vasta distância do primeiro. Outro sistema solar ou uma dimensão paralela, por exemplo. Ou seja, o vórtice observado na primeira noite na Noruega seria, na verdade, um dos mecanismos de viagem entre mundos existente no universo. Teoria bizarra, não? Segundo tal relatório, os cientistas dos Estados Unidos começaram a notar a formação do vórtice no final dos anos 2000, após os norte-americanos estabelecerem uma base de operações no chifre da África, em Djibouti, a maior cidade da República da capital de Djibouti. Desde a sua descoberta, em novembro de 2000, o centro do vórtice de Aden começou a se expandir. E no final de 2008, fez com que os Estados Unidos publicassem um relatório especial alertando o mundo sobre este acontecimento misterioso. Em resposta, forças navais de muitas nações se dirigiram à área, como a Marinha Real Australiana, Belga, Canadá, a Marinha de Libertação da China, Marinha Francesa, Grega, Índia, República Islâmica do Irã, Italiana, as Forças Marítimas de Autodefesa do Japão e mais 12 outras companhias de defesa marítima. Usando o pretexto de que estas forças navais eram necessárias para proteger o Golfo de Aden de piratas da Somália, o almirante Maximov, que estava na expedição, relatou que esse acúmulo de companhias marítimas foi o maior de seu tipo na história humana. Mas o que todas essas coisas querem dizer sobre aquela luz brilhante que surgiu na Noruega? Acontece que cientistas dizem que na ocasião em que o vórtice apareceu, que não foi somente uma, coisas estranhas ocorreram. Na verdade, ele estaria fixamente localizado no Golfo de Aden, mas que na verdade era bem maior. E em certas ocasiões se expandia a outros locais, tendo assim chegado até a Noruega em uma noite. Até hoje, dos 40 a 60 terremotos que ocorreram no Golfo de Aden, boa parte foram os primeiros a ter ocorrido naquela região em toda a história moderna. Na manhã de 15 de novembro de 2010, por exemplo, 43 sismos consecutivos foram registrados. Mais importante ainda é lembrar que o Sol registrou uma erupção solar no dia 14 de novembro e os cientistas acreditam que os dois fenômenos possam ter alguma conexão. O relatório que citamos antes afirma que todos esses sismos variaram entre 4,5 e 5,4 graus na escala Richter e que quase todos são de profundidade de cerca de 10 quilômetros. Ou seja, chegando à moral da história, a única coisa que sabemos é que aquilo que ficou conhecido como Vórtice do Golfo de Aden é hoje uma das histórias mais misteriosas de todas. Além das teorias que falamos aqui, existem uma série de outras que inclui até mesmo a probabilidade do fenômeno pertencer a outro mundo e que seres extraterrestres o controlariam. Seria, inclusive, por meio desse vórtice que naves espaciais seriam enviadas para observar nosso planeta. É nesse ponto que retornamos à introdução desse vídeo e retornamos àquela ideia de que talvez vivamos num mundo que, sem que saibamos, é comandado por seres extraterrestres. Vimos que o suposto vórtice poderia pertencer a um outro mundo e que, de alguma forma, está conectado ao nosso. Talvez isso explique a suposta nave espacial que vimos logo no começo desse vídeo, aquela que apareceu no céu da Espanha em março deste ano de 2020.
Esse vídeo que vemos foi divulgado em diversos meios de comunicação. E um medo se espalhou não só pela Espanha, mas por diversas regiões próximas. Alguns disseram se tratar de um vídeo fake, enquanto outros afirmam veemente se tratar de uma nave espacial. No fim, o objeto foi somente classificado como OVNI, objeto voador não identificado, e a dúvida permanece até hoje. Um mistério que, provavelmente, nunca será resolvido. Assim como aconteceu com o Vórtice de Aden.